Nosso gestor de hoje é a engenheira de segurança do trabalho, Luciana Macedo, que faz parte do grupo que nos apoia nesse quadro, que é o GER, o Grupo Empresarial Rural, sempre um gestor atuando em segmentos diferentes. Hoje nós vamos destacar os acidentes de trabalho no Brasil e principalmente no meio rural também. Então fique atento aí porque tem coisa bacana que a doutora Luciana vai falar. Tudo bem? Obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito bem. Olha aqui, só dados para a gente começar a nossa conversa. Depois a gente fala sobre o Abril Verde, que é um mês em que se dá mais atenção a essa questão dos acidentes de trabalho. São 700 mil acidentes de trabalho no Brasil por ano. No meio rural, são 80 mil, mais de 10% de todos os acidentes de trabalho no Brasil se referem aos acidentes no ano. Em nível nacional, tem os setores, a indústria extrativista, tem muitos acidentes, a construção civil e também a exploração pecuária, aí já puxando um pouco para o lado do meio rural. 80 mil acidentes. Eu não sei, para a gente é um número bastante expressivo, para vocês que atuam no segmento. Então, infelizmente, assim, a gente não pode permitir que esse número cresça a cada ano, até mesmo porque nós estamos na era da tecnologia, na era da informação. Então, a gente tem muito recurso disponível para que a gente tenha um número tão elevado de acidentes, né? E dentro desses acidentes, a gente vê muitos acidentes, assim, de trabalho em altura, dentro das propriedades rurais, acidentes de choque elétrico dentro das propriedades, acidentes com ferramentas manuais, né? Então, o que faz elevar esse número de acidentes? Primeiro, os empregadores rurais, eles precisam investir em saúde e segurança, né? A gente sabe da carga tributária, a gente sabe dos impostos, isso é um fator que prejudica quando a gente fala de investir em outras áreas, principalmente em saúde e segurança, né, no Brasil. Então, assim, eles precisam investir. E os trabalhadores também têm um papel fundamental, que é de contribuir e colaborar com esses empregadores, seguindo todos os procedimentos, todas as orientações, as instruções recebidas nos treinamentos e na capacitação de segurança do trabalho e também fazer o uso correto dos equipamentos de proteção, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, enfim, todas as orientações recebidas, então, durante a sua formação. Quer dizer que esse trabalho de prevenção tem um investimento nos equipamentos de segurança, mas tem investimento também em quem trabalha. Sim, um dos principais investimentos, na verdade, são, primeiro, os investimentos em proteções coletivas, aquele onde o empregador ele precisa se preocupar com o maior número de trabalhadores. Então, são investimentos no ambiente como um todo. Aí sim entram as medidas de controle de engenharia. Por último, são as medidas individuais. Então, a gente precisa primeiro pensar no coletivo. Os treinamentos entram como uma segunda opção, que são as medidas administrativas, elaboração de procedimento, tudo isso. Por último, são as medidas individuais. A última na hierarquia das medidas de controle são as proteções individuais. A gente precisa pensar no ambiente como um todo, isso faz muita diferença. Não adianta chegar primeiro no trabalhador rural, mostrar para ele da importância, se não houver um ambiente que favoreça a esse entendimento. Exatamente, que contribua para a redução desse número de acidentes tão Vamos falar em médias e pequenas propriedades. Essa política de prevenção é possível? Super possível, mas o discurso tem que condizer com a prática, né? Como você bem disse, não adianta a gente investir no trabalhador, dar todos os equipamentos, sendo que o ambiente não está devidamente controlado. Então, assim, a política de saúde e segurança é muito importante, mas ela tem que condizer o discurso tem que condizer com a prática, né? Aquilo que o empregador prega e que envolve todos os trabalhadores tem que ser feito efetivamente na prática. No meio rural, quais são os principais acidentes que você tem relato? Trabalhos em altura. O que é esse trabalhos em altura? Às vezes a pessoa se coloca numa situação de risco desnecessária. Vai fazer algum reparo em telhado, em silo, não usa o equipamento de segurança, não usa o cinto de segurança contra quedas. Então acaba se colocando numa situação de risco e tem esse acidente. Choque elétrico também é um número que eleva bastante. E a gente também animais peçonhentos, né? As pessoas às vezes deixam de circular com perneiras, que são medidas simples dentro das propriedades rurais. Então são esses acidentes ferramentas manuais, né, uso de serra circular, enfim, são vários os acidentes. Na lida com o gado, os acidentes são computados nessa relação de 80 mil
nessa estatística de 80 mil por ano? Todos eles estão computados nessa estatística de 80 mil. Né? Todos do agronegócio estão dentro da estatística de 80 mil por ano, que é um número muito expressivo. Esse ambiente seguro, existe um projeto para isso? Como começar a adotar as práticas de prevenção nas propriedades? Primeiro, ter um profissional técnico qualificado para fazer uma análise de risco desse ambiente. Né? Então, um engenheiro de segurança do trabalho, pessoas da área prevencionista podem ajudar a fazer um estudo desse ambiente primeiro. Esse estudo, ele vai passar por uma série de medidas, né? A antecipação dos riscos, o reconhecimento, a quantificação desses riscos, e eles podem ser controlados. A gente controlando os riscos, a gente minimiza muito o risco de acidente. E quando a gente fala aí da questão das doenças do trabalho, que se envolvem os agentes insalubres, que são os agentes de riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, a gente consegue sim tratar o ambiente de uma tal forma que a gente não tenha um ambiente insalubre e que as pessoas não adoeçam dentro das propriedades. Isso também é muito importante. Às vezes a gente foca só no acidente, mas a gente deixa de lado um pouquinho a questão dos riscos que podem provocar também um agravo à saúde desse trabalhador, né? Ruído excessivo, uso de produtos químicos, agrotóxicos, defensivos agrícolas. Então, tudo isso também pode adoecer o trabalhador se não forem tomadas as medidas corretas. Existem manuais que explicam isso? Sim. Existem as normas regulamentadoras que normatizam todo esse processo e as propriedades rurais, elas também podem investir num manual próprio, né? Aquilo que restringe mais a lei pode ser implementado dentro dessa política de saúde e segurança. Então, assim, todas as medidas possíveis, elas devem ser implementadas. Esse Abril Verde, que é um programa de prevenção de acidentes, vale para o Brasil todo? Sim, é um movimento nacional, é um movimento voluntário e ele é feito no mês de abril por quê? Porque dia 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde e no dia 28 de abril são lembradas as vítimas de acidentes de trabalho, né, no Brasil. Então, esse mês foi escolhido para que se reforce as questões prevencionistas, né? Assim como a gente tem lá o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que as pessoas parem e reflitam um pouco sobre suas atitudes no trabalho, tanto os empregadores, né? Como é que eles estão investindo na segurança, como é que eles estão propiciando um ambiente seguro e saudável para o seu trabalhador e também para os trabalhadores. E eu acho ainda que tem que ir além, a sociedade também precisa se envolver nisso, né? Ações mais ostensivas em escolas, a gente educar os alunos nas escolas rurais para que esses trabalhadores no futuro não elevem esse número e essa estatística de acidentes no Brasil. Doutora Luciana Macedo, que é engenheira de segurança do trabalho, foi a nossa consultora de hoje no quadro o Gestor e Você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gostamos bastante da sua entrevista aqui. Muito obrigado e bom dia a todos.